Dê a máxima atenção a estas palavras, pois o que está prestes a ser dito tem o potencial de alterar completamente sua percepção da realidade. Tudo o que você já alcançou e o que ainda está por vir não foi determinado pelo seu esforço físico bruto, mas sim pela maneira como sua mente processou as suas diretrizes. E aqui reside uma verdade que poucos têm a coragem de expor. Você assume o controle da sua mente ou ela assume o controle de você. Não há uma zona neutra. Pondere comigo. Quantas vezes você se comprometeu a adotar um novo hábito, mas não conseguiu passar do terceiro dia? Em quantos momentos você se propôs a manter o foco, mas se viu desviado, imerso em mídias sociais, buscando gratificações instantâneas ou justificativas vazias? Isso não ocorre por uma falha de caráter. Acontece porque sua mente se comporta como um corcel indomável. Se você não aprende a domesticá-la, ela o arrasta para onde bem entender. Agora, visualize por um instante. E se você possuísse a capacidade de fazer sua mente acatar cada uma de suas ordens? Imagine despertar todos os dias pleno de vitalidade, sem a necessidade de guerrear contra a inércia. Imagine concretizar a posse do carro ou do lar dos seus sonhos, não em uma década, mas em um lapso temporal muito menor do que você concebe, pois sua mente o impulsiona a cultivar rotinas diárias que edificam a fluência de maneira previsível. Imagine abrir seu extrato bancário e visualizar cifras que antes pareciam apenas sonhos. Imagine residir na morada que sempre quis, viajando para locais que pareciam inatingíveis e compreender que tudo começou não com recursos financeiros, nem por mero acaso, mas com uma singela modificação: fazer a sua mente obedecer. Isso não é uma fábula, é neurociência aplicada. É precisamente o que Napoleon Hill sentenciava. Tudo o que a mente humana é capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de realizar. E aqui está a nuance que quase todos ignoram. Não basta desejar, é imperativo programar. Seu intelecto opera como um computador. Se você dominar a arte de instalar novos softwares de prosperidade, disciplina e ousadia, sua existência se transforma integralmente. E é exatamente isso que desvendarei ao longo desta apresentação em vídeo. Permaneça comigo até o final, porque você está prestes a descobrir códigos que foram velados, princípios que, se aplicados, podem conduzi-lo à realização de tudo o que almeja. Agora, responda-me. Se pudesse eleger apenas uma meta para concretizar nos próximos 12 meses, qual seria? Escreva nos comentários. Eu decreto a minha prosperidade. Quero que você proclame seu intento, pois o simples ato de grafar já representa o lance inaugural para a reprogramação mental. A ciência neurológica já evidenciou que seu cérebro estabelece trilhas neurais baseadas naquilo que você reitera. Se você sempre se rende ao ócio, o cérebro memoriza esse padrão como normal. Se você vive na dúvida sobre si, o cérebro cultiva o hábito da incerteza. Em outras palavras, sua mente é condicionada a acatar o passado, não o futuro que você anseia. Você já notou que, frequentemente, sua mente não labora a seu favor, mas contra você? É como se houvesse uma voz interior que cochicha: não inicie hoje, adie para amanhã. Ou, você ainda não está pronto, não terá êxito. Essa voz não é você. É o resultado de anos de programação defeituosa. É o eco das convicções restritivas que você internalizou sem se dar conta. Agora reflita comigo. Diariamente, você desperta e sua mente o coloca no piloto automático.
Você executa a higiene bucal do mesmo modo, toma o desjejum da mesma forma, pega o dispositivo móvel da mesma maneira e, quando se dá conta, o dia chegou ao seu término. A pergunta que se impõe é: quem formatou esse piloto automático? Não foi você. Foram os anos de experiências, temores, confrontos, críticas que o modelaram sem solicitar permissão. Mas eis o pormenor que pouquíssimos percebem. Esse mesmo piloto automático pode ser reconfigurado. Assim como você aprendeu a ser dominado pela letargia, pode instruir sua mente a operar com rigor. Assim como se habituou a conviver com o receio, pode ensinar sua mente a viver com coragem. O intelecto não distingue o que é verídico do que é reiterado. Aquilo que você repete, ele aceita como realidade. Agora, concentre-se em mim, pois aqui reside o ponto crucial. Há um segredo que diferencia aqueles que alcançam o inacreditável daqueles que atravessam a vida apenas sonhando. O poder da recorrência. Dê atenção máxima a isso, pois pode ser o maior fator de distinção em sua trajetória. A psique humana é como um solo fértil. Toda vez que você reitera um pensamento, você planta uma semente nesse campo. A primeira vez pode parecer fraca, imperceptível, sem impacto. Mas quando você repete dia após dia, a raiz se consolida e, de súbito, aquilo que antes era mera imaginação começa a se materializar. A neurociência atesta: a cada vez que você repete um comportamento ou um conceito, é criada uma nova via neural em seu encéfalo. No início, essa via é como um trilho tênue em meio à mata, mas quanto mais você o percorre, mais robusto e nítido ele se torna, até que, em algum momento, ele se transforma na avenida principal de sua existência. Agora, imagine, você sempre acreditou que acumular grande fortuna era inviável, mas quando começa a afirmar diariamente que é competente, que é merecedor, que pode, sua mente gradualmente passa a aceitar isso como inerente. E algo notável acontece. Aquilo que parecia inatingível começa a se tornar óbvio, tangível, inevitável. O impossível perde sua força sobre você. É por essa razão que Napoleon Hill afirmava: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Não é sortilégio, é persistência. Você treina sua mente até que a noção de fracasso seja substituída pela certeza do êxito. Você treina até que a hesitação seja engolida pela convicção. Você treina até que o inverossímil se curve diante da disciplina da sua reiteração cotidiana. Pense nos grandes campeões, empreendedores e visionários. Nenhum deles iniciou a jornada crendo que já possuía tudo. Eles começaram repetindo para si próprios que era viável, mesmo com o mundo inteiro manifestando o contrário. Eles repetiram tanto que suas mentes já não admitiam a ideia de insucesso. Agora, projete a aplicação disso em sua vida. Despertar todos os dias, reiterando visões de triunfo, ditames de força, rotinas de rigor. Em pouco tempo, sua mente não vai mais resistir. Ela irá obedecer. E o que era tido como impossível, aquilo que parecia distante, começará a parecer não apenas factível, mas fatal. Agora, é vital que você compreenda algo crucial. A maioria das pessoas jamais atinge grandes feitos porque caem sempre na mesma cilada. Uma armadilha sutil, letal, que extingue sonhos muito antes de seu nascimento. Essa armadilha tem um nome: a interrupção precoce. Você já observou quantos iniciam uma academia em janeiro e em fevereiro já desistiram?
Quantos adquirem obras de desenvolvimento pessoal, mas nunca superam o terceiro capítulo? Ou ainda, como milhões de indivíduos fazem promessas de ano novo e em poucos dias regressam aos mesmos velhos hábitos? Isso não ocorre por falta de competência. Acontece porque a mente, quando sob pressão, reage com resistência. A neurociência esclarece. Quando você tenta alterar um costume, seu cérebro interpreta isso como uma ameaça. Ele começa a emitir sinais de mal-estar, exaustão, inércia, e a maioria interpreta esse desconforto como um indicativo para parar. Mas o oposto é que é verdadeiro, é um sinal de que você está na trilha correta, rompendo paradigmas obsoletos. Eis o detalhe que quase ninguém percebe. O desconforto inicial é a evidência de que a reconfiguração foi iniciada. E é neste exato instante que a maioria se rende. Eles param precisamente quando estavam a escassos centímetros de criar a nova via neural. Napoleon Hill denominava isso de abandonar a empreitada, a poucos passos do tesouro. Quantos indivíduos não abdicaram de seus sonhos no momento em que estavam prestes a experimentar o maior avanço de suas vidas? Quantos deixaram escapar riqueza, vitalidade e conexões valiosas por não suportarem a fase de incômodo? Agora, imagine comigo. E se você fosse um dos raros que não desistem? E se, quando a mente começar a resistir, você sorrisse e dissesse: "Isso é um sinal de que estou me tornando inquebrável"? Você não apenas superaria a resistência, você utilizaria o desconforto como combustível para sua metamorfose. Agora, preste extrema atenção, pois o que vou desvendar aqui é o que distingue os grandes conquistadores daqueles que passam a vida inteira na mediocridade. Existe um código elementar, porém potente, que converte qualquer indivíduo em alguém imparável. Esse código é chamado perseverança ininterrupta. Não é o talento que prevalece, não é o acaso, não é a oportunidade mágica que surge inesperadamente. O que edifica prosperidade, rigor e propósito é a aptidão de prosseguir diariamente, mesmo quando a motivação falta, mesmo quando não há reconhecimento, mesmo quando ninguém crê em você. A psicologia contemporânea confirma. O cérebro humano constrói identidade a partir do que você reitera. Se você insiste em agir, sua mente passa a aceitar que você é essa pessoa regrada. Cada vez que você honra um compromisso feito consigo mesmo, você grava no subconsciente a mensagem: "Eu sou alguém que não se rende". E com o tempo, render-se deixa de ser uma alternativa. Imagine esta situação comigo, um indivíduo que decide despertar cedo todos os dias para se dedicar aos seus objetivos. No início, a cama o chama, o corpo protesta, a mente se opõe, mas ele avança mesmo assim. No 10º dia, ainda é um desafio. No 30º, começa a se tornar automático. No 90º dia, já não é mais sacrifício, é identidade. Ele não precisa se persuadir a continuar. Ele se tornou o tipo de pessoa que continua. Napoleon Hill afirmava que a diferença entre os que atingem o êxito e os que fracassam reside em um pormenor: a obstinação em seguir adiante, mesmo quando todos já pararam. Pense nos maiores empresários, atletas, líderes. Nenhum deles alcançou o ápice por um golpe de sorte. Eles chegaram lá porque se recusaram a estacionar. E aqui está o que quase ninguém observa. Se você for consistente, você se torna invencível. Não importa se os resultados demandam tempo, se as pessoas duvidam, se a vida tenta derrubá-lo.
O universo não consegue resistir a alguém que jamais se detém. Agora, visualize sua vida daqui a 1 ano se você aplicasse essa chave. Imagine olhar no espelho e ver alguém completamente transformado, com hábitos blindados, físico mais robusto, intelecto mais perspicaz, finanças em crescimento. Imagine perceber que você construiu isso não com grandes saltos, mas com pequenos avanços repetidos a cada dia. Agora, chegou o instante de abordar o que de fato define se você irá conquistar tudo o que deseja ou continuará repetindo os mesmos desfechos, as suas convicções. Pense comigo. Tudo que você crê sobre si mesmo se converte em comandos invisíveis que sua mente cumpre à risca. Se você crê que não merece prosperar, seu subconsciente arquitetará autossabotagens para manter essa convicção. Se você crê que é difícil ganhar dinheiro, sua mente buscará formas de tornar isso uma realidade. É como se suas crenças fossem estatutos internos, e a mente jamais desobedece. Mas eis o detalhe que quase ninguém discerne. Crenças não são verdades irrefutáveis. São apenas programas que se repetem. Aquilo que hoje você considera impraticável pode se tornar possível quando você implanta uma nova convicção. É exatamente assim que pessoas comuns se transformam em milionários, influenciadores, atletas de alta performance. Elas não nasceram diferentes. Elas apenas reiteraram novas convicções até que o impossível se tornasse natural. A neurociência já provou. Quando você repete um pensamento de maneira deliberada, o cérebro começa a forjar conexões mais sólidas, como se estivesse soldando uma nova realidade dentro de você. E quanto mais você repete, mais automático isso se torna. Por isso, indivíduos que dizem continuamente "eu não posso nunca" alcançam. E aqueles que afirmam "eu posso sempre" encontram caminhos. Agora, eu convido você a realizar algo especial que pode assinalar o início de um novo capítulo em sua vida. Escreva neste momento nos comentários a frase: "Eu comando minha mente, e minha mente me leva ao sucesso." Pode parecer um mero comentário, mas não é. Ao escrever, você declara. Ao declarar, você programa. E ao programar, sua mente começa a se alinhar a essa nova realidade. Imagine como será observar o passado daqui a alguns meses e constatar que esse simples ato de declaração foi o ponto de virada, que essa foi a semente plantada no momento exato, no terreno ideal, que começou a modificar sua trajetória. Você pode acreditar piamente que merece prosperar, pode repetir frases de poder diariamente, mas se isso não se traduzir em ação, nada se altera. A fé sem ação é uma mera quimera. E aqui está a chave que poucos utilizam. A mente programada gera a convicção, mas são as atitudes diárias que convertem essa convicção em realidade. A ciência do alto desempenho demonstra que o cérebro necessita de rituais, não de intenções vagas. Ao criar rituais matinais, você está ensinando à sua mente que não há margem para negociação. É como instalar trilhos para um trem. Você não precisa decidir a rota todos os dias, pois ela já está traçada. Agora imagine, você inicia cada manhã reafirmando seu objetivo em voz alta, respirando profundamente e visualizando sua vitória. Logo em seguida, dá o primeiro passo, seja estudar, trabalhar em um projeto ou investir em algo que antes protelava. Essa sequência singela emite um sinal potentíssimo ao cérebro. Eu não apenas creio, eu ajo. Napoleon Hill
Dizia que a ação contínua é o elo que conecta o anseio à concretização. E a neurociência prova que, ao agir em sintonia com uma convicção, o cérebro fortalece ainda mais esse padrão, gerando uma espiral positiva. Acreditar, agir, acreditar. Mais, agir melhor. Mas eis o detalhe que quase ninguém atenta. Não são os feitos grandiosos que constroem sua nova vida, mas sim os pequenos passos repetidos. É levantar-se mesmo quando não há vontade. É cumprir a tarefa mesmo quando o ânimo escasseia. É recusar o que o afasta de seu propósito. Cada uma dessas micro-vitórias é um elemento construtor de sua grande conquista. Imagine como seria sua vida daqui a 6 meses se você simplesmente se comprometesse com 3 atitudes diárias mínimas. Despertar um pouco mais cedo, dedicar 30 minutos a aprender algo que gere valor, visualizar sua meta como já alcançada. Parece pouco? Talvez, mas em 6 meses, esse pouco terá originado um novo você. Em 12 meses, terá criado uma existência inteiramente distinta. Agora, preste muita atenção, porque o que vou revelar aqui pode alterar de forma drástica como você encara seus resultados. Existe um momento na jornada em que tudo começa a se manifestar de forma diferente. No início, você guerreia contra sua mente. Depois, começa a implantar novas rotinas. Mas chega um ponto em que algo extraordinário sucede. O universo aparenta conspirar a seu favor. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: depois que decidi de verdade, as coisas começaram a fluir? Isso não é acaso. É programação mental alinhada à ação constante. Sua mente começa a filtrar oportunidades que antes eram invisíveis. É como se o mundo estivesse repleto de portas abertas, mas somente quem ajusta a visão consegue notá-las. A psicologia denomina isso de sistema de ativação reticular, uma parte do cérebro que filtra o que é pertinente para você. Quando você decide e repete diariamente que irá prosperar, esse filtro começa a destacar indivíduos, conceitos e rotas que levam diretamente ao seu objetivo. O que parecia imperceptível, agora salta aos seus olhos. É neste ponto que muitos chamam de sorte. Mas não é sorte. É a mente direcionada forjando um campo magnético que atrai aquilo em que você acredita. Napoleon Hill dizia: o pensamento carregado de propósito se transforma em uma força insuperável. É isso que faz pessoas comuns encontrarem sócios estratégicos, ideias milionárias ou soluções imprevistas, justamente por terem optado por alinhar mente e ação. Agora imagine, você começa a perceber chances brotando de onde menos esperava. As pessoas certas ingressam em sua vida. Projetos que estavam estagnados começam a deslanchar. O dinheiro que parecia distante começa a se aproximar. Você olha para trás e percebe que, se tivesse parado no meio do caminho, teria perdido exatamente o instante em que o impossível se tornou inevitável. E aqui está a revelação. Ao condicionar sua mente, você não apenas cria costumes, você gera uma nova realidade. E essa realidade o impulsiona para o alto todos os dias, até que viver em prosperidade deixe de ser a exceção, mas sim a regra. Talvez você ainda conceba que o êxito é um alvo, um desfecho, algo que um dia você conquista e pronto. Mas a verdade é totalmente outra. Prosperidade é um ciclo, não um ponto de chegada. Tudo tem origem em um pensamento. Esse pensamento recorrente cria uma convicção. A convicção orientada pela ação se torna um costume. O costume gera resultados, e os resultados reforçam a convicção original.
Esse é o ciclo invisível que mantém as pessoas presas na carência ou as projeta para a fartura sem limites. Pense comigo. Um indivíduo que crê que jamais terá sucesso age de modo hesitante, inseguro. Suas ações fracas produzem resultados fracos. Esses resultados nutrem ainda mais a convicção de que ela não é capaz. E o ciclo negativo se reitera. Agora, imagine o oposto. Alguém que acredita profundamente que é capaz. Essa convicção a conduz a agir com audácia. Suas ações arrojadas geram melhores resultados. Esses resultados nutrem ainda mais a convicção de que ela nasceu para triunfar. O ciclo positivo se expande até que nada mais possa detê-la. Napoleon Hill dizia que a distinção entre os que alcançam o sucesso e os que fracassam reside em um pormenor: a insistência em seguir, mesmo quando todos já desistiram. E a psicologia moderna confirma: uma vez que você estabelece esse ciclo de crença, ação, resultado, crença, ele passa a se autoalimentar, como uma roda que jamais cessa de girar. Agora, imagine-se vivendo dentro desse ciclo positivo. Todos os dias despertando com foco, todos os dias fortalecendo convicções de poder, todos os dias agindo com rigor, todos os dias colhendo resultados que comprovam que você está no caminho certo. Até que prosperar deixa de ser esforço e passa a ser identidade. E aqui está a chave. Quando a prosperidade se torna sua identidade, você não precisa mais batalhar para mantê-la. Ela flui com naturalidade. Você se torna o tipo de pessoa que atrai riqueza, que inspira respeito, que vive em alto desempenho. Não porque tenta, mas porque se tornou isso. Imagine como será revisitar este momento daqui a alguns meses e reconhecer que este foi o vídeo que despertou algo em seu interior. O vídeo que mostrou que você não precisa mais viver refém de desculpas, letargia e temor. O vídeo que abriu a porta para um novo ciclo. O ciclo da abundância, do rigor e do alto desempenho. Se esta mensagem o tocou, solicito que curta este vídeo neste instante, pois isso demonstra que você elege esta jornada. Inscreva-se no canal, pois juntos prosseguiremos na construção desta nova mentalidade de prosperidade. E compartilhe esta gravação com alguém que necessita desta palavra, porque a alteração da mente de uma pessoa pode transformar gerações. Lembre-se sempre, o impossível só existe até o instante em que você delibera reconfigurar sua mente. A partir daí, ele se torna inevitável. Você nasceu para prosperar, para vencer, para deixar um legado. Então, declare comigo em voz alta: minha mente é inquebrável e minha vitória é certa.